E aí chegou a conversa que era pra vingar a morte do marido dela, do pai dele. Só que ela falou, olha, deixa eu falar, você matou o policial errado. Não foi ele. O seu pai confrontava a polícia aqui e não foi esse policial. Esse policial nem existia. O policial, ele tá há pouco tempo aqui. Ele que comanda aqui a região, mas ele tá há pouco tempo aqui. O policial que matou seu pai em confronto com coisa, ele nem mora mais aqui, já tá em outro país. E a gente tem notícias que ele tá fora com a família, enfim. Então, quando ele ficou sabendo disso, ele falou, mãe, não tenho nada a ver com isso, e saiu. Saiu e foi pra uma casa, um barraco, uma casa desse amigo dele. Falou pro amigo dele, cara, eu tive uma conversa com a minha mãe, e a minha mãe fala que não era o policial, e falaram pra ela que tinha sido eu, e eu não tô com o revólver, deixei o revólver lá, por isso que a polícia invadiu, enfim. Foi uma confusão só, e ele ficou muito indignado com aquilo. Só que um dos amigos, um dos colegas ali da comunidade, chegou pra ele, no outro dia, chegou pra ele, cheguei, cara, te usaram como cobaia, né, te usaram como cobaia. Esse cara, um moleque, já tava sabendo de tudo, mas falou pra ele, ô Zé, te usaram como cobaia, o tio te usou como cobaia. Não era tio, ele falava de tio, mas não era tio dele não. Era um dos moleques que fazia fita com eles. Então ele te usou de cobaia pra tu assassinar o cara, falando que tu, porque ele devia esse policial, né? Devia esse policial favores e não tava conseguindo pagar, enfim, porque o policial também era corrupto, enfim. E ele usou você pra fazer o serviço. Só que usou de mal forma, né? Da palavra da molecada, né? Que você foi uma cobaia aí pra tirar a vida desse policial. Enfim, ele ficou muito revoltado com isso. E isso foi espalhando na comunidade que tinha sido filho foi o filho do Zé, porque, meu, espalha muito rápido, conversa na comunidade, espalha muito rápido. E começou, mas não foi. Isso com 2 dias, para um carro na casa dele, ele consegue correr por trás, pulando os cercos e tudo, consegue correr por trás e levam os 2 irmãos dele. Entra lá e leva os 2 irmãos deles. A mãe dele já tinha saído muito cedo, nesse dia ele não tinha aula e, se eu não me engano, foi na segunda-feira. Passou sábado, domingo, essa sexta, foi acontecido, sábado invadiram, domingo invasão, na segunda pra terça aconteceu isso, levaram os 2 irmãos deles, ele ficou muito apavorado, conseguiu pular, se escapou, né? E saiu dessa comunidade, foi para uma outra comunidade perto, dormindo em cantos que ele conhecia, e foi isso. A partir daí ele ficou muito revoltado com relação a isso, ele não conseguiu mais voltar para a comunidade, porque estavam atrás dele, o pessoal estava atrás dele, e ele ficou muito revoltado com isso. Passou mais ou menos uns 15 dias, ele sem notícia, conseguiu que alguém desse informação para ele sobre a mãe, sobre os irmãos, e ninguém conseguiu dar informações dele, nem para a família dele, que morava também, os familiares, ninguém deu notícia. A notícia que ele ficou sabendo foi que a mãe dele se mudou, isso passou 15 dias. A notícia que ele ficou sabendo foi que a mãe dele se mudou, mas que os irmãos estariam bem, mas que não era para ele aparecer na comunidade. Bom, ele não tinha nada, não tinha documento, não tinha nada, ele não levou nada com ele, só levou o roubo do corpo mesmo e a identidade. Ele sempre colocava a identidade no bolso, que a mãe dele sempre pedia para ele andar com a identidade, enfim, mas ele não tinha nada. E um moleque com 16 anos, enfim. Bom, o que é que ele pensou? Pô, eu não tenho nada. E ele fazia, presta atenção, uma das casas que a mãe dele trabalhava de faxina, ele costumava limpar as folhas do telhado. E era a galera com grana, era agiotagem, enfim, ele costumava limpar. Então de 20 dias ele ia limpar. E era dia ele limpar, faltava 2 dias para ele poder limpar. Então ele pegava o ônibus na comunidade e ia limpar a calha todinha das árvores que caíam. Cara, quando ele chegou, ele falou que ia limpar, porque ele precisava de dinheiro, né? E quando ele chegou nessa casa, bateu lá, o porteiro atendeu, né? E como se nada tivesse acontecido, falou, entra e tal. Entrou, né? São casas de pessoas que a mãe dele trabalhava, ele entrou e foi fazer o serviço. Pegou a sacola, pegou uma escada, dava acesso num coisa. Era assim, era uma casa rodeada de quarto, com árvores, um jardim enorme, piscina, enfim. E aí ele entrou para fazer, começou a fazer a limpeza, era mais ou menos uma média de 100 e poucos reais que ele fazia toda a limpeza, começava cedinho, ele foi nesse dia. Só que a pretensão dele era ganhar os 100 mesmo e tava assim, tipo, não sabia, né? Não sabia que os outros dessa residência sabiam. Então ele foi mesmo com cara lavada mesmo, sendo que o pessoal tava atrás dele, né? Eu 16 anos, moleque, ele tava super escondido, morando num canto escondido, só mesmo ele sabia. Bom, enfim, no final do dia, mais ou menos umas 3 horas da tarde, faltava o último quarto, que era o quarto do cabeção, do chefão. E a família toda tava viajando. Toda vez que fazia manutenção nos telhados, ou
pinturas, essas coisas, o pessoal viajava no final de semana, ou passava, eu sei que era na sexta-feira, passava o final de semana fora, em outras casas. E ele foi limpar isso na sexta-feira. Na sexta-feira ele foi limpar essas calhas pra não entupir, porque chove muito e tal. E faltava o último quarto. Então o último quarto era liberado pra ele. Ele entrava, saía, fazia isso faz tempo. A mãe dele conhecia, trabalhava lá e conhecia, né? E foi a indicação da mãe dele, né? Ah, meu filho pode fazer isso aí, meu filho é maneiro e tal, pode estar limpando essas calhas aí. E ele ganhou um dinheirinho dele, a mãe dele levava ele. Nesse dia ele foi só, que o cara perguntou, cadê tua mãe e tal? Não apareceu mais e tal. Não, a mãe pediu pra mim vir aqui fazer, porque cada 20 dias, enfim, ele tava limpando. Então faltava o último quarto. E a galera super confiava nele. Um molequezão, 16 anos, não sabia que tinha envolvimento e nada. No último quarto era o quarto do chefão. E ele fala que toda vez que ele ia limpar o quarto do chefão, né, do agiotagem lá, ele subia um segurança para ficar com ele lá em cima, né? E nesse dia esse segurança não tava, nesse dia, né? O segurança tava, mas tava na portaria, porque tava recebendo uma outra coisas que eu também não sei o que era, mas tava recebendo. E aí ele subiu, o cara, não, pode ficar tranquilo lá, limpa lá, depois passa aqui, bota no lixo, né? Que essas casas grandonas tem um negócio do lixo, onde o caminhão do lixo passa e abre o porto, igual aqueles condomínios que tem um negócio de lixo, onde o caminhão passa, pega todo o lixo ali e joga. Aí bota lá no lixo lá e aí você passa aqui pra gente pagar, que era 100 e poucos reais. Aí o que ele fez? Ele subiu, né? Passou pelo quarto, ele tinha que entrar dentro do quarto, passou pelo quarto, passou pelo quarto do casal, que dava acesso à escadinha, que dava acesso lá em cima do telhado, onde tinham as árvores e as calhas. E ele começou a limpar. A primeira vez, quando ele voltou com um saco carregado, né? Limpou a calha, levou vassoura, levou água ali pra tirar aquele lodo que fica, né? Fica tipo uma areiazinha, um lodo, por incrível que pareça. Parece que cai areia dentro daquelas calhas, mas fica uma areiazinha, ele limpou lá. E o primeiro saco que ele levou, né? O primeiro saco tava realmente, o telhado tava cheio de folha. E o primeiro saco que ele levou, ele viu o close, meio que aberto, né? E como o segurança não estava com ele, como o segurança não estava ali presente, ele ficou curioso e deu um pulo lá, né? Já malandrão, já com 16 anos, já fazendo as fitas por aí. E ele foi lá. Quando ele se deparou com o lado direito, tinha um lado direito e um lado esquerdo. Do lado esquerdo ele falou que tinha bastante roupas femininas, enfim. Mas do lado direito ele viu que tinha várias roupas e objetos e tênis e diabaquatro de roupas femininas. E lá no canto tinha cintos, cordões empendurados num suportezinho, e foi onde ele foi. Quando ele foi, ele viu os brincos, os cordões e tal, um relógio pendurado. E quando ele abriu a porta, tinha uma portazinha assim, quando ele abriu a porta, uma porta de correr, não, em cima era uma porta assim e aqui era uma porta de correr grandona, do close. Quando ele abriu essa porta e abriu assim, ele viu a coleção todinha de relógios. Coleção cara, tudo de quanto é de relógio, de cordão de ouro, de anel, de tudo que você imagina. Carteiras importadas, enfim. E ele falou que não ia dar moleza, que ali era a salvação dele. O que ele fez? Ele tinha um segundo saco, ele voltou, ele não pegou nada. Ele voltou e preparou o segundo saco mais reforçado. Trouxe já estava com o saco, trouxe. Quando ele foi na volta, ele pegou um saco limpo e fez a limpa. Levou tudo. Tinha para mais de 60 relógios. Todos os cordões relógios, para mais de 60 relógios. Toda a coleção, pegou aquele ouro, tudinho, aqueles brincos, tudinho, jogou tudo dentro. Jogou mesmo, jogou. Só botou dentro e jogou. Fez a limpa. Tinha alguns dólares, tinha alguns euros, tinha algum dinheiro e tinha um cofrezinho pequenininho. Pequenininho assim, ele colocou tudo dentro desse saco com lixo e tudo e amarrou. Só que ele faltava dar a terceira volta, né, pra limpar a calha. Então ele pegou esse saco e deixou no cantinho lá. E foi limpar, encheu o outro saco e para levar os dois. Então ele pegou os dois sacos e o lixo ia passar a noite. O lixo lá passava a noite. Então ele pegou esses dois sacos, botou todos os relógios, cordão de ouro, anel de ouro, tudo. E desse lado também ele fez a limpa, que era a parte com certeza da esposa desse cara. Fez a limpa também nas joias, nos cordões e tudo. Sei que era muita e era até pesado, porque ele tava levando um cofrezinho pequenininho. Daqueles de digital, né? Que você clica e digita. Bom, ele botou tudo dentro da sacola, misturou com as folhas e tudo, e o outro também, e levou lá aonde bota o lixo. Tem uma parte que você bota o lixo lá, ele levou pra lá.
E aí foi, disse que já terminou o serviço, tinha terminado o serviço, beleza, passou lá na portaria, o guarda pegou a mochila dele, abriu a mochila dele, deu um baque nele, levantou a camisa, mandou ele tirar a camisa assim, levantou a camisa, deu um baque nele e tal, pegou e tal. E aí tinha duas, lá na área da piscina, tinha uns banquinhos, né, que ia ser jogado fora, e ele falou que queria os banquinhos, mas era só pretexto, porque ele não queria banquinho nenhum, ele queria levar os banquinhos, deixou os banquinhos lá no lixão.